Bem-vindo ao curso de AutoCAD 2021. E antes de começar a mexer no programa, eu gostaria de falar um pouquinho só de onde surgiu e para que a gente usa, o AutoCAD. Então, o AutoCAD é um programa que foi desenvolvido pela Autodesk e ele foi lançado lá em 1982. Ele é usado para a gente conseguir fazer desenhos no computador. Então, a plataforma CAD, existem vários programas que trabalham nessa plataforma, sendo que o AutoCAD é o programa mais conhecido. O programa ele é usado por diversas indústrias diversas indústrias, tanto da indústria da construção civil quanto a mecânica e assim por diante. Nesse curso a gente vai aprender o AutoCAD voltado para arquitetura e engenharia, então voltado para os desenhos do projeto arquitetônico. Então a gente vai fazer planta, elevação, corte, esse tipo de coisa. Por esse motivo, a gente não vai aprender tudo que existe no AutoCAD. Como eu falei, ele foi desenvolvido, ele é usado para diversas indústrias. Então não tem porquê a gente aprender tudo que existe no AutoCAD. Porque se o foco é parte de projeto arquitetônico ou projetos, muita coisa que existe no AutoCAD a gente não vai utilizar. Então, a gente vai acabar usando ele, focado para projeto, e aí a gente só vai trabalhar a parte 2D do AutoCAD. O AutoCAD também oferece as ferramentas 3D, mas quando a gente está falando de projeto de arquitetura, existem outras ferramentas, outros programas que trabalham com 3D de uma forma muito melhor. Por exemplo, o SketchUp. Então, hoje em dia, o pessoal usa muito o Sketch para fazer 3D e praticamente ninguém mais usa o AutoCAD em 3D para fazer modelos, modelar em 3D. Então, esse é o motivo que a gente vai focar só no AutoCAD em 2D. Mais um detalhe aqui importante de falar também. O AutoCAD, a gente vai aprender ele em inglês. Apesar de existir a tradução para o português do Brasil, o que acontece? O AutoCAD ele chegou aqui no Brasil há muitos anos atrás, e aí quando ele chegou, não existia tradução. Então o pessoal acostumou a utilizar o AutoCAD em inglês, porque os comandos em inglês eles mudam quando a gente muda de idioma. Então se eu utilizasse o programa em português, todos os comandos seriam diferentes. Por conta disso, acabou se criando o padrão aqui no Brasil de utilizar o AutoCAD em inglês. Então, para facilitar, é muito mais interessante aprender a usar o AutoCAD já todo em inglês, com todos os atalhos aqui em inglês, porque muito possivelmente, quando você for fazer um estágio ou for trabalhar em alguma empresa, o AutoCAD que eles vão ter vai ser em inglês. E aí você teria que reaprender todos os atalhos caso você aprendesse primeiro o português. Então, por essa questão, a gente facilita e já vai aprender o inglês. Fica tranquilo que não é difícil, é bem fácil a gente trabalhar esses comandos, apesar de num primeiro momento parecer que tem vários comandos, fica muito fácil depois, conforme a gente vai usando eles o tempo todo, a gente acaba fazendo eles de uma forma muito automática. Então, vamos iniciar. Aqui a primeira coisa, eu vou abrir então o programa. Então, dá para a gente clicar 2 vezes e vai carregar aqui a tela inicial do AutoCAD. Pronto, então aqui nós estamos com o AutoCAD aberto. E aí a primeira coisa eu vou explicar o que é essa tela inicial. Então aqui do lado esquerdo a gente tem um botão que chama começar um desenho, então Start Drawing. Aqui você pode clicar e automaticamente ele vai abrir um arquivo novo do AutoCAD. Aqui na parte de baixo a gente tem a opção das templates. As templates são arquivos pré-programados que mais para frente a gente vai utilizar no curso. Aqui eu também tenho
algumas outras opções, que são abrir arquivos, abrir conjunto de folhas, procurar templates online e explorar os desenhos de exemplo que vêm carregados no CAD. Aqui nessa coluna do meio, nós vamos ter todos os documentos recentes que foram abertos. Então, caso seja a primeira vez que você esteja abrindo o AutoCAD, ele possivelmente não vai ter nenhum desenho aberto aqui, ou só vai mostrar os desenhos que já vêm carregados com o CAD. Então, isso é normal. Conforme você vai utilizando, vão aparecendo os arquivos recentes aí que você está trabalhando. Aqui desse lado direito, a gente tem então a barrinha com as notificações, e aqui a gente vai encontrar quando o AutoCAD, por exemplo, sai alguma atualização, alguma coisa assim, então a Autodesk vai notificar a gente por essa barrinha aqui. E por último, eu tenho aqui os dados do login. Então, quando você instala o AutoCAD, é necessário que a gente crie uma conta lá na Autodesk e entre com o nosso e-mail. Então, essa conta vai ficar aparecendo aqui, o e-mail que está registrado na Autodesk. Então, o primeiro passo vai ser a gente abrir um arquivo novo. Então, eu vou clicar aqui em Start Drawing. Pronto, ele acabou de abrir o arquivo e aí eu vou explicar um pouquinho sobre a interface do programa. Então, a primeira coisa, eu tenho aqui no canto superior esquerdo o botão do aplicativo. Esse botão ele é padrão de qualquer programa de computador. Então aqui a gente tem aquelas opções de criar um arquivo novo, abrir um arquivo, salvar como, importar, exportar, entre outras opções, que mais para frente a gente vai ver. Aqui, uma coisa interessante também é o seguinte, vocês podem perceber que aqui existe uma barrinha que chama procurar por comandos. Então, se vocês não estiverem encontrando algum comando específico ali no menu, a gente pode digitar aqui, então eu digito line, por exemplo, e aí ele já me mostra todos os comandos, todas as ferramentas que, digamos assim, tem a ver com esse termo que eu estou buscando. Então, que tem a ver com a linha. Então, a gente tem várias opções aqui. E aí, se eu quisesse já selecionar o comando, eu clico aqui e eu já estou dentro do comando linha. Então, aquilo ali facilita bastante, principalmente para quando você está buscando um comando que não é utilizado com muita frequência. Aqui, na parte de cima, nós temos a barra de acesso rápido. Então aqui a gente tem basicamente as mesmas opções, que é abrir um arquivo novo, a gente tem aqui também salvar como, exportar, importar, publicar, que seria para a gente plotar, imprimir. E aí eu posso aqui desfazer e refazer. Daqui a pouco a gente vê o que seria isso. Aqui também, nessa parte direita, eu tenho essa barra, que é onde a gente conecta aqui com os dados da nossa conta da Autodesk. Então aqui eu estou logado, aqui eu poderia desconectar, entrar em detalhes da minha conta. Aqui também a gente tem um atalho para ir até a loja de aplicativos da Autodesk. Só que, no caso do AutoCAD, isso aqui não é muito utilizado. Outros programas da Autodesk, como o Revit, existem aplicativos que funcionam dentro do programa, que daí talvez eles possam, digamos assim, eles ajudem a fazer determinada coisa dentro do programa. Mas aqui no AutoCAD, como já é um programa muito antigo, então ele já é um programa muito completo, a gente consegue fazer muita coisa nele. Então, não tem necessidade de pegar um aplicativo para funcionar aqui dentro do AutoCAD. Agora, aqui embaixo, a gente tem o seguinte. Eu tenho aqui várias abas e cada aba tem um painel com um conjunto de ferramentas. Então, aqui eu tenho a primeira aba, que é a aba Home. Daí eu tenho a aba Inserir, Anotação, Paramétrico e assim por diante. Tem várias aqui. Não precisa saber todas agora. A gente, durante o curso, vai vendo mais algumas coisas, mais essas opções. Agora a gente vai ficar aqui na aba Home. Eu quero mostrar aqui, então eu tenho o painel das ferramentas de desenho. Então, Draw são os desenhos em inglês. Então, eu vou ter ali opções de linha, polilinha, círculo e assim por diante. Aqui eu tenho o painel de modificação, onde a gente encontra as ferramentas para modificar.
Aí eu também tenho anotação, camadas, blocos, propriedades e assim por diante. Então as ferramentas elas ficam agrupadas aqui. E nesses painéis, geralmente a gente tem aqui clicando, ó, existem alguns comandos que ficam escondidos. Então isso aqui é normal e depois a gente vai ver nessas opções durante o curso também. Uma coisa interessante é o seguinte, quando a gente está trabalhando com esses comandos aqui, repara, se eu deixar o meu mouse aqui em cima, então ele vai abrir como se fosse uma espécie de explicação do que é esse comando. Tá tudo em inglês, mas a gente pode clicar na tecla F1 e isso vai fazer com que abra o painel de ajuda do AutoCAD. O que acontece? Se for a primeira vez que você está abrindo, então ele vai abrir no... Opa! Se for a primeira vez que você está abrindo, ele provavelmente vai abrir assim, em inglês. E aí, toda a explicação aqui está em inglês. Não tem problema. Você pode vir aqui no canto direito e selecionar o idioma português do Brasil. Então, todas essas, digamos assim, esse manual do AutoCAD, ele vai estar aqui todo traduzido em português. E aí, não importa se você está mexendo com o programa em inglês, a gente consegue enxergar esse manual aqui todo em português e tirar qualquer dúvida que a gente possa ter. Então isso daqui é muito interessante. E é legal também que isso aqui já fica gravado. Então a partir do momento que eu alterei ali uma vez para português do Brasil, agora toda vez que eu quiser verificar algum comando, então eu deixo ali em cima do cópia. E aí eu aperto F1. Ele me lança direto para a explicação desse comando, que é o comando copiar, e já mostra tudo em português. Então a gente não precisa ficar clicando aqui e traduzindo toda vez. Aqui na parte de baixo, a gente tem as abas dos arquivos. Então, o que acontece? Aqui eu posso ir abrindo vários arquivos ao mesmo tempo, ó. E o nome padrão, quando a gente não salvou esse arquivo ainda, é Drawing 1, que seria desenho 1, desenho 2 e assim por diante. Então, a gente pode tanto abrir um arquivo novo clicando aqui nesse maisinho, quanto eu posso fechar o arquivo. Então, eu clico aqui, eu fecho o arquivo, eu clico aqui e fecho o arquivo. É importante dizer o seguinte, então vamos supor que eu tenho duas abas aqui abertas. Se eu clicar nesse X, eu vou fechar só esse arquivo, que seria o desenho 4. Então eu clico aqui e eu fecho esse desenho. Se eu clicar nesse X aqui, ó, no canto superior direito, eu vou fechar todos os meus arquivos que estão abertos. O AutoCAD ele vai perguntar se você quer salvar, mas ele vai forçar todos os arquivos a serem fechados aqui. Então é só entender bem essa diferença, né, para acabar não fechando um arquivo que você ainda está usando e aí às vezes fechar sem salvar. Então pronto. Aqui, essa parte aqui, ó, pessoal, aqui é o nossa área de trabalho. Aqui é o que eu chamo de nossa prancheta digital. Então essa parte preta aqui é como se fosse o nosso papel dentro do computador. É aqui que a gente vai desenhar absolutamente tudo. Então nossos cortes, nossa planta baixa, nossa implantação, tudo vai ser desenhado aqui. E aí tem algumas coisas interessantes que eu queria mostrar. Dentro dessa parte aqui, vocês podem ver que a gente tem aqui no canto uma indicação de X e de Y. Então isso quer dizer que o AutoCAD ele funciona no plano cartesiano. A gente vai ter valores para X e a gente vai ter valores para Y. Isso aqui vai ser importante em alguns momentos, tá? Não é todo momento que a gente tem que ficar pensando em X e Y, mas é importante saber que o programa funciona dessa forma. Aqui também a gente tem esse cubo de visualização, e aí aqui eu quero mostrar uma coisa. Então deixa eu abrir um desenho que já existe aqui para mostrar esse exemplo. Então aqui eu tenho um projeto, e aí o que pode acontecer? Às vezes a gente está mexendo e sem querer eu venho aqui nesse nosso cubinho e eu clico aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa setinha. Agora eu estou vendo esse desenho, só que reparem, os meus eixos agora eu estou em X e Z. Então aquele meu desenho ele está totalmente deitado. Não é que ele foi deletado, é que eu estou vendo esse meu desenho de lado. Então, se eu pegar uma folha de papel e olhar ela de lado, eu vou ver só a espessura dessa folha.
É isso que está acontecendo aqui. Então, se por algum acaso, alguma hora você acabar tendo esse tipo de problema, possivelmente é porque você clicou aqui nesse cubinho. Então, durante o desenho, esse cubo ele sempre tem que estar apontando aqui para top, tá? Que seria topo visto de cima. Aí a gente, só para conseguir observar, ó, a gente tem então o espaço em 3D do AutoCAD, mas essa é uma planta que só vai funcionar em 2 dimensões. Então aqui no top, e aí a gente tem também aqui norte, sul, leste, oeste, mas é só em relação ao plano cartesiano. Isso aqui a gente pode girar, e aí nesse caso é como se eu estivesse girando o meu papel. Percebam que aqui ó, agora o X ficou na vertical e o Y está na horizontal. Então eu estou girando o papel, eu não estou girando o desenho. Existe essa diferença bastante importante. Aí aqui também tem 2 ferramentas que eu gostaria de mostrar para você. Então, o que essas ferramentas vão fazer? Ó, primeira ferramenta aqui é essa ferramenta da mãozinha. A gente chama de pan. Ela vai permitir que a gente arraste de um lado para o outro os nossos desenhos. Então aqui eu não estou movendo o desenho, eu só estou como se eu estivesse movendo a minha folha aqui, tá? Para mover esse nosso desenho. E aí a outra opção que eu quero mostrar é esse Zoom Extends. Então o que acontece? Às vezes a gente tem muita coisa no nosso desenho, às vezes tem várias informações e a gente acaba se perdendo. Então aqui eu tenho essa opção de Zoom Extends, que ele vai afastar e ele vai me mostrar tudo que existe nessa nossa área de trabalho. Então, quando eu clico aqui, ó, percebam que nesse caso só tem essa planta baixa. Então, essa planta baixa ela ficou enquadrada na minha tela. Tá? Só existe isso aqui. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse bem afastado. Clico aqui no Zoom Extends e ele aproxima me mostrando tudo que está desenhado. Então, isso aqui é uma opção que a gente usa bastante. Aí, o que acontece? Podem perceber que a gente tem essas 2 opções, mas durante o processo de desenho, eu não aconselho a gente ficar utilizando essas opções ali. A gente pode fazer todos esses movimentos pelo mouse. Como que vai funcionar esses movimentos? Então, deixa eu explicar como é que a gente usa, né, qual é a forma correta de utilizar o mouse aqui no AutoCAD. A bolinha do mouse, a gente pode girar ela para frente, e aí eu vou aproximar, e quando eu giro ela para trás, eu vou afastar o meu desenho. Então, o zoom aqui é super fácil de fazer. Ó, a gente só arrasta e a gente vai dando zoom ou afastando conforme a nossa necessidade. Aí também tem o seguinte, se eu quiser utilizar a mãozinha, eu posso simplesmente clicar e segurar na bolinha. Então, eu clico e seguro e automaticamente eu já estou na mãozinha. Então, eu estou arrastando. E isso aqui no dia a dia é muito fácil, porque daí a gente aproxima, arrasta, afasta, arrasta e assim por diante, sem ter que ficar saindo do comando que a gente está utilizando e sem ter que ficar clicando o tempo todo aqui. Então a gente acaba ganhando bastante tempo se a gente utiliza o mouse da forma correta. E aí por último a gente tem aqui a opção do Zoom Extends. Para a gente ir para o Zoom Extends automaticamente aqui do mouse, eu posso simplesmente clicar 2 vezes na bolinha do mouse. Então eu clico aqui 2 vezes na bolinha do mouse e ele afasta e já me dá o Zoom Extends. Então, tudo isso a gente faz só através da bolinha do mouse, então é bastante importante acostumar a usar essas ferramentas. Aí, vamos lá. Então, continuando. A gente tem aqui também a nossa linha de comando. Pessoal, isso daqui é uma das coisas mais importantes que existem no AutoCAD. Essa linha de comando ela vai dizer para a gente o que está acontecendo, qual é o comando que a gente está selecionado e assim por diante. Então, por exemplo, se a nossa linha de comando está dizendo Type a Command, quer dizer que não tem nenhum comando ativo. Então, ele está digitando, digite um comando. Por exemplo, eu vou digitar o comando linha. Então, L e vou dar um Enter. Percebam que ali a minha linha de comando já está dizendo que eu estou no comando linha e ele pede para eu especificar um primeiro ponto. Então eu posso clicar e aí conforme eu for arrastando ele já me diz, ó, especifique o próximo ponto. Então Specify Next Point e assim por diante. Aí eu posso ir fazendo, a hora que eu concluo, ele simplesmente fecha. Então para concluir uma linha eu simplesmente clico em Enter ou eu posso também cancelar o comando clicando em ESC.
e tudo isso fica ali na linha de comando. É interessante que daí aqui vocês depois vão ver que ele vai mostrar área, vai mostrar perímetro, várias outras coisas durante o processo de desenho. E aí essa barrinha ela sempre tem que estar aparecendo. Se por algum acaso vocês acabarem fechando isso aqui, então eu vou pegar aqui e fechar, sim. Ela não vai estar mais sendo mostrada. E aí fica confuso, a gente já não sabe mais em que comando está, não sabe as opções de determinado comando e assim por diante. Então, para fazer essa barra de comando aparecer de novo, eu preciso utilizar o atalho Ctrl 9. E aí ela automaticamente aparece ali, tá? Então tem que ser Ctrl 9 e tem que ser o 9 em cima do teclado, não pode ser o 9 do teclado numérico, tá? Que alguns notebooks têm aqui na parte direita do teclado. Então tem que ser o 9 que está bem em cima ali das letras no teclado de vocês. Então tá, aí deixa eu fechar aqui e aí vamos continuar. Aqui a gente também tem algumas outras opções. Ó. Aqui eu tenho algumas outras abas. Então eu tenho a aba de modelo, a aba de layout e a aba de layout 2. Então a aba de modelo é onde a gente vai desenhar tudo e a aba de layout 2, 1 e 2, quer dizer, as abas de layout elas vão servir para a gente montar as nossas pranchas. Então lá na frente, a hora que a gente estiver trabalhando com as pranchas, eu vou clicar aqui. Então, por enquanto, não precisa se preocupar com essa parte de layout. É apenas para você entender que existe essas opções aí. Vamos voltar aqui para o modelo. E aí, eu tenho mais algumas opções aqui que eu quero mostrar. Essas são as opções de desenho. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho uma opção, por exemplo, que é me mostrar a malha. Pode perceber que existem alguns riscos aqui ó, na minha área de trabalho. Isso aqui é a malha do AutoCAD. Isso aqui não vai sair na impressão e é só usado como referência na hora que a gente está desenhando. Algumas pessoas usam, algumas pessoas deixam ela escondida, deixam o desenho sem a malha. Isso é uma questão pessoal, de gosto. Então aqui, ó, pode reparar que entre parênteses ali está F7. Então, para eu ligar o Grid Mode, que é o modo de malha, eu tenho que apertar o F7. Se eu apertar aqui então F7, que é o meu atalho, eu vou sumir com a malha e agora todo o fundo ali ficou preto. Pode notar também que aqui ficou cinza. Então sempre que isso aqui tiver só cinza, né, quer dizer que não está ativo. Agora tudo que tiver em azul quer dizer que são as opções que estão ativas. Então é assim que a gente sabe se está ligado ou desligado. Aqui eu também poderia, ao invés do F7, simplesmente clicar aqui com o mouse e aí ele vai liberar a malha para mim. Essa outra opção aqui é para eu desenhar só dentro da malha. Então, o que acontece? Se eu for fazer uma linha agora, pode reparar que, olha, o meu mouse só vai mexer de 10 em 10. Então, ele só vai mexer dentro dessa malha. Então, eu não consigo fazer uma linha aleatória aqui. Então, isso pode ser que seja necessário, pode ser que seja útil em alguma situação específica, mas durante o processo do projeto arquitetônico não precisa utilizar a malha. Então essas duas opções aqui, eu pessoalmente geralmente deixo fechado. Tá? Então agora, ó, como ela está desativada, eu consigo fazer a minha linha em qualquer direção, em qualquer comprimento, sem a restrição da malha. Ótimo. Continuando aqui. Então é o seguinte, a gente tem também essa opção, que é a opção de desenho ortogonal. Então, o que acontece aqui no desenho ortogonal? Eu posso clicar e aí isso vai fazer com que eu desenhe sempre no eixo X ou no eixo Y. Então, isso vai garantir que as nossas linhas sempre fiquem retas. Isso aqui é muito importante, a gente sempre... praticamente o tempo todo a gente vai estar com essa opção ligada. Em alguns momentos a gente vai desligar, mas para desenhar a parede, na hora que estiver mexendo na planta baixa, isso aqui ajuda muito. Não confia em tentar fazer isso aqui no olho. Então, por exemplo, ó, eu vou desligar o modo ortogonal. E aí, se eu for tentar fazer uma linha reta,
O AutoCAD é um programa de extrema precisão. Então, assim, ó, por mais que isso aqui pareça reto, agora eu vou ligar o Word e vou fazer uma outra linha aqui. Se eu for aproximando bem... Vamos ver aqui. Nesse caso eu consegui fazer a linha reta, mas olha, geralmente, tá? Sem o orto, vai ser bem difícil fazer a linha reta. Então, assim, isso aqui engana muito. Então, às vezes parece que tá reto, mas acaba acontecendo isso aqui, ó. Então, a gente faz aqui. E aí, quando eu aproximo, a linha não tá totalmente reta. Então, é importante usar o orto, que ele vai garantir que essa linha sempre fique horizontal, vertical, tá? Então, para ligar o orto, além de você poder clicar aqui, você também pode simplesmente clicar em F8. Então, F8 eu desativo essa opção agora, e F8 eu acabei de ativar ela de novo, tá? Então, é o F8 para você ligar o orto. Você liga e desliga com essa tecla. Ótimo. Agora, aqui... do lado a gente tem também o rastreamento polar. O que seria isso? A gente consegue fazer aqui, então eu vou clicar, e aí ele vai me mostrar, é como se ele tivesse, ele não vai travar 100%, mas ele vai me mostrar as guias para ângulos específicos. Então, por exemplo, aqui ele está de 90 em 90 graus, então ele vai mostrar 0, 90 graus, 180 e assim por diante. Eu posso alterar esse intervalo do rastreamento polar clicando aqui nessa setinha e aí eu tenho várias outras opções. Então, por exemplo, eu vou aqui em intervalos de 30 graus. E aí aqui, ó, 0, 30, 60 e assim por diante. Então, a gente tem aí intervalos de 30 graus. E eu também poderia colocar qualquer tipo de intervalo. Seria fácil, é só vir aqui, ó, em configurações do rastreamento polar e eu colocar aqui o incremento de ângulo que eu quero. Então, por exemplo, 7. Dou um OK. E agora, o meu incremento está de 7 em 7. Então, aqui está 0, eu subo, ele está 7, 14, 21 e assim por diante. Então, são intervalos de 7 em 7. Tá? A gente pode configurar dessa forma aí o rastreamento polar. Aqui do lado, então, eu vou deixar o orto ligado agora, nesse momento, tá? Vai fazer mais sentido do que utilizar o rastreamento polar. O outro aqui é o desenho isométrico. Então, o que isso aqui vai permitir que a gente faça? Deixa eu ligar a malha que vai ficar mais fácil de enxergar. A minha malha, ela tá aqui, é uma malha quadriculada, mas quando eu clico na isométrica, ele alterou a minha malha e ele distorce em 30 graus. Isso aqui vai ser usado para desenhar em perspectiva isométrica. Tá? Então, quando a gente desenha em perspectiva isométrica, o que acontece? Se eu tenho esse ângulo aqui e o outro ângulo ali em 30 graus, eu consigo desenhar em 3D, digamos assim, perspectiva, só que com escala. Então, eu consigo preservar a minha escala. Então, isso daqui seria ele tá automaticamente travando aqui essa linha nos 30 graus, essa aqui está para cima, e aqui eu poderia trocar. Então, por exemplo, ó, posso vir aqui para a direita e para cima, e daí eu continuo desenhando isso aqui dessa forma, e também tem essa outra opção que são para os dois lados, digamos assim. Então, tanto para a direita quanto para a esquerda aqui. Então, ele fica restringido a esses dois ângulos. Mas isso aqui não precisa se preocupar, a gente não utiliza isso aqui. Se eu fosse desenhar em isométrica, a gente pode, quando eu estou desenhando aqui, eu posso simplesmente indicar o ângulo que eu quero. Então, eu poderia colocar aqui que o comprimento da linha é 10 e poderia colocar que o ângulo é 30 graus. Pronto, essa linha já está nos 30 graus que eu queria. Então, existem outras formas de fazer. Não precisa se preocupar com essa daqui. Agora, a gente tem aqui duas opções que são extremamente importantes também.
Essa opção, ela sempre deve estar ligada. Eu aconselho que sempre esteja ligada. O que isso vai permitir? Vai permitir que a gente rastreie alguns pontos no nosso desenho. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma linha e eu quero que essa linha pare exatamente alinhada com esse ponto aqui. Para fazer isso, como que eu vou fazer? Eu posso deixar o meu mouse aqui em cima e aí depois eu venho descendo devagar o mouse. Pode notar que criou uma linha pontilhada verde. Então, se eu clico, ele terminou essa linha exatamente alinhado com esse ponto. Então, esse rastreamento aqui vai servir para justamente isso, para a gente conseguir puxar algumas referências na hora do desenho e alinhar alguns objetos. Essa próxima opção aqui é o que a gente chama de OSNAP. Essa aqui a gente já liga e desliga com a tecla F3 e essa daqui é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então deixa eu desligar essa opção e eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha aqui e eu vou fazer uma linha aqui reta. Ó, então eu fiz ali um canto, tá? Eu fiz de uma forma que eu gostaria que essas duas linhas aqui, o encontro delas estivesse fechado. Só que se eu for aproximando, você vai ver que não fica fechado. Isso aqui, se a gente não fizer utilizando, né, o OSNAP, vai ser praticamente impossível a gente conseguir encontrar o ponto exato, tá? Porque o AutoCAD ele trabalha com uma precisão muito grande. Então, para a gente conseguir ter essas, digamos assim, fechar essas nossas geometrias, fazer tudo certinho, a gente precisa ficar com o OSNAP ligado. O OSNAP eu falo que é o ponto magnético. Então, por que são pontos magnéticos? Porque a gente vai vir aqui, ó, eu vou fazer uma linha, e daí a hora que eu coloco o meu mouse no final da linha, ele vai me mostrar com um quadradinho que eu estou selecionando exatamente o fim daquela minha linha. Então eu clico ali, puxo uma linha a partir daquele ponto, e agora não importa o quanto eu aproxime, essas duas linhas elas estão conectadas uma com a outra. Então elas fizeram o canto ali do jeito que eu queria. O OSNAP, a gente também tem outros pontos outros pontos magnéticos. Então também tenho, por exemplo, aqui, ó, é que o meu aqui não está ligado. Eu vou mostrar uma coisa. Mas, por exemplo, o círculo. Então aqui eu tenho o ponto do centro de um círculo. Tá? Então eu posso utilizar esses pontos como pontos de referência. Eu aconselho que todos os pontos eles fiquem ligados, os pontos magnéticos. Como que a gente vai fazer isso? Eu posso clicar aqui, você pode perceber que tem vários pontos que estão desativados. Ó, o midpoint não está ligado, outros ali também não estão ligados. Para a gente fazer essa configuração, você pode vir aqui direto no Object Snap Settings, vai abrir essa janelinha, ou também pode clicar em OS Enter, de OSNAP. Ele também vai abrir essa janelinha. Eu aconselho que agora que você está aprendendo, liga todas essas opções. Então seleciona todas. É melhor a gente exagerar, e aí depois, com o tempo, se você vê que alguma não faz sentido, você pode desativar, mas agora é melhor ter todas ligadas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o fim de uma linha, o ponto central de uma linha, o centro de um círculo, centro de geometria, nó, quadrante, intersecção e assim por diante. A gente vai ver os outros pontos ali, ponto perpendicular. Então tudo isso vai ser utilizado durante o desenho. E aí, por exemplo, então eu quero vir aqui, clicar no meio da linha. Ó, o triângulo é sempre o meio de uma linha. Então isso vai ser bem importante. Eu consigo fazer, né, pegar a referência do meio da linha. E se eu vier aqui, ó, aí tem também esse ponto que é um ponto qualquer em cima da linha, que daí seria esses dois triângulos, né, um de frente para o outro ali. Então esse é o ponto mais próximo, tá? O ponto em cima de uma linha. Então daí aqui eu posso fazer, né, pegando em cima de uma linha. E aqui, ó, por exemplo, para terminar essa linha aqui, eu venho e pode perceber que ali eu tenho um símbolo de perpendicular. Então quer dizer que a minha linha está fazendo 90 graus, né? Então ela está encontrando exatamente em 90 graus essa linha aqui da vertical, que é o que eu queria mesmo. Então tá totalmente correto. Tá ótimo. Então, beleza, o OSNAP sempre ligado. Isso aqui são as escalas anotativas. Nesse caso,
tá? No curso eu não vou mostrar as escalas anotativas, porque é uma forma de trabalhar com as escalas. O AutoCAD tem várias formas de fazer a mesma coisa, e eu acredito que as escalas anotativas ali, elas não são a forma mais prática e mais fácil de a gente trabalhar com as escalas no CAD. Por esse motivo, eu não vou utilizar elas durante o curso. A única coisa que você tem que saber é que isso aqui sempre deve estar na 1:1, tá? Não pode alterar essa escala aqui. Além disso, né, além de eu estar falando que eu não vou mostrar porque não é a forma que eu acho mais fácil, você vai ver que 99% das pessoas não utilizam as escalas anotativas. Elas trabalham com o CAD e trabalham com as escalas de uma outra forma. Então é por isso que eu prefiro mostrar apenas o modo que é mais utilizado, que eu acredito que seja mais fácil de trabalhar com essas escalas. Aqui também a gente tem algumas opções em que eu posso trocar de áreas de trabalho. Então eu tenho aqui a opção de desenho e anotação para ir para que a gente está aqui, então para desenho em 2D, e eu tenho ali a área de trabalho do 3D básico e 3D mais complexo. Pode reparar que aqui eu troquei todo o meu menu em cima. Então aqui os comandos são outros, tudo muda. Isso aqui seria se a gente fosse trabalhar com AutoCAD em 3D. Então aqui eu vou voltar para a opção 2D e aí a gente volta com o menu que a gente está acostumado. Aqui também, então tem algumas coisas, só um detalhe, que eu não vou falar agora, tá? Então assim, tem algumas opções ali que eu vou pular, porque a gente não precisa entrar em detalhes agora, senão é muita coisa. Mas depois a gente vai vendo. Uma outra coisa aqui que é importante, tem uma opção que não está aparecendo nessa barrinha, mas eu quero que você ligue. Essa opção é a seguinte. Eu vou clicar aqui nessas 3 barrinhas, que é a barrinha para eu customizar essa minha barra embaixo. E a gente vai selecionar essa opção aqui, Dynamic Input. Tá? Então o que isso vai fazer? Apareceu essa opção aqui, essa caixinha. O que essa caixinha faz? Quando eu for fazer uma linha, por exemplo, pode perceber que quando eu digito L, que é o atalho da linha, já aparece aqui do lado do meu mouse, o comando linha. Então eu dou um Enter, e aí a mesma coisa que está aqui na minha linha de comando também está aparecendo do lado do meu mouse. Então é isso que o Dynamic Input vai fazer. É como se fosse colocar uma mini barra de comando do lado do nosso mouse. E isso facilita bastante, porque no dia a dia a gente vai ficar olhando para o mouse. Nem sempre eu vou ficar olhando aqui para a minha barra de ferramentas. Então, aqui eu estou vendo ali qual que é o tamanho dessa linha, qual que é o ângulo que eu estou construindo a linha e assim por diante. Então isso ajuda muito. Se eu não tiver com o Dynamic Input ligado, então eu acabei de desligar ele, o que acontece? Pode perceber que eu digito L Enter, não aparece nada aqui, tá? A hora que eu for fazer, pode reparar que tem muito menos informação na hora de criar a linha do que antes. Então isso aqui acaba dificultando, acaba atrapalhando o processo de desenho. Então por esse motivo sempre mantenha ligado essa opção aqui que é o Dynamic Input. Tá ótimo. Então antes, agora que a gente já conheceu a interface do programa, antes de começar realmente a desenhar, eu quero mostrar algumas opções que são importantes aqui no AutoCAD. Então, para a gente acessar o painel de opções, eu tenho 2 formas de fazer. Você pode digitar simplesmente OP e dar um Enter, ele vai abrir o painel das opções, ou eu também posso vir aqui no botão do aplicativo e aqui na parte de baixo a gente tem as opções. Então, clique em Options. Ele vai abrir esse painel. Pode ser que abra em uma aba diferente, mas isso não tem problema. Ele vai abrir direto no painel aqui. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu quero mostrar seria sobre nossa aparência do programa. Ele, por padrão, vem com a aparência escura do AutoCAD, que é a barra ali, o menu todo cinza, preto, e também toda a nossa prancheta digital, tudo em preto também. Aqui eu poderia trocar para o tema
que seria claro. Então, quando eu dou um OK, pode perceber que aqui ficou mais claro, tá? Ficou branco o nosso menu. Eu vou lá para o painel das opções novamente e eu vou clicar aqui em Colors, porque eu quero trocar a cor do fundo do CAD. Então aqui em Colors, a gente pode trocar a cor para praticamente tudo que existe aí no CAD, mas o que a gente está tentando fazer agora é só trocar a cor do fundo do AutoCAD. Então essa primeira opção aqui. E aí aqui eu posso escolher qualquer cor. Algumas pessoas trabalham com a opção branca. Então vou aplicar e fechar, vou dar um OK. Então o desenho fica dessa forma aqui, tá? Isso é uma questão de gosto. Eu não gosto de trabalhar com AutoCAD branco desse jeito pelo seguinte: quando a gente trabalha com desenho, é muito comum ficar muito tempo na frente do computador. E quando eu tenho, né, essa tela branca o tempo todo, começa a cansar a nossa, né, visão, e aí dá dor de cabeça mais fácil. Então se torna muito cansativo trabalhar com essa tela branca. Por esse motivo eu prefiro utilizar a tela preta. Mas assim, não tem limitação nenhuma, é uma questão de gosto. Cada um pode escolher a forma que acha melhor. Eu vou colocar aqui o tema escuro e em cores. Ó, por exemplo, eu poderia até colocar qualquer cor, literalmente qualquer cor. Isso aqui é um rosa, tá? Ficou horrível, mas é só para mostrar que existe essa possibilidade. Então eu vou voltar lá, vim aqui nas cores e vou trocar finalmente para preto, que é o que eu prefiro, acho que fica mais agradável dessa forma. Uma outra coisa também que algumas pessoas gostam de alterar é o seguinte: o nosso mouse, ele por padrão, ele vem pequenininho. O nosso mouse, ele é sempre uma cruz dentro ali do AutoCAD. Ela não é muito grande. Algumas pessoas gostam dessa cruz um pouco maior, um pouco menor e assim por diante. Como que faz para trocar o tamanho dessa cruz? Eu digito aqui em OP e nessa aba mesmo de Display, a gente vem aqui nessa opção, tá? Tamanho da nossa cruzinha. Então eu posso aumentar, por exemplo, para 41 e aqui ela ficou bem maior, tá? Algumas pessoas até utilizam ela assim, ó. Ela ocupando a tela inteira. Isso aqui também é uma questão de opção, não faz diferença nenhuma na prática, tá? As duas vão funcionar exatamente da mesma forma. Eu prefiro deixar menor, então eu deixo geralmente na número 7, que é um tamanho que me agrada. Mas, de novo, essa é uma opção que vai depender de cada pessoa. Aqui, a próxima configuração que eu quero mostrar é o seguinte: a gente tem essa opção aqui de abrir e salvar, Open and Save. O que acontece? Pode ver que aqui, ó, o AutoCAD, apesar de ser o AutoCAD 2021 que eu estou mexendo, ele diz que vai salvar como AutoCAD 2018. Isso acontece porque de tempos em tempos a Autodesk troca digamos assim, o tipo do DWG, o tipo de arquivo que usa para ser salvo. Todos os arquivos de CAD eles vão ser DWG, mas tem a versão DWG 2018, versão DWG 2013 e assim por diante. Isso faz com que, por exemplo, um AutoCAD 2018, né, versão 2018, não vai abrir em um AutoCAD 2015, por exemplo. Então isso força as pessoas a atualizarem o programa, e é por isso que a Autodesk faz isso. Porém, isso também causa vários tipos de dor de cabeça, principalmente quando você está fazendo algum trabalho em grupo, um trabalho com muitas pessoas. Então, o que acontece? Para resolver esse tipo de problema, né, às vezes você vai salvar um arquivo, você manda para um colega que você está fazendo um trabalho, aí a pessoa tem um AutoCAD, por exemplo, 2017, e ela não consegue abrir o seu arquivo. Aí você vai ter que abrir de novo o AutoCAD, salvar como um arquivo DWG, né, numa versão mais antiga e reenviar para a pessoa. Então, para não ter que fazer todo esse trabalho, eu gosto de deixar aqui, por padrão, que ele sempre salve no AutoCAD 2010. Então, ele automaticamente vai salvar todos os meus desenhos nessa versão de AutoCAD 2010.
Então, qualquer AutoCAD, né, de 2010 para cima vai abrir o meu arquivo. E isso não vai interferir em absolutamente nada do seu arquivo. Então, assim, suas camadas vão permanecer inalteradas, as cotas, os desenhos, tudo vai continuar igual. É só o tipo do arquivo que vai ser um arquivo um pouco mais antigo, digamos assim, e vai permitir com que ele seja aberto em qualquer AutoCAD depois do 2010. Então, isso aqui é bastante importante. Aqui também, só para que você veja que existe essa opção, a gente tem aqui o salvamento automático. Então, isso daqui já vem configurado, ele já é padrão, vem ligado, e ele vai, então, criar de 10 em 10 minutos um backup do arquivo que a gente está mexendo. É sempre importante a gente salvar os arquivos, mas, de qualquer forma, às vezes acaba esquecendo de salvar, ou às vezes dá algum problema no computador, cai energia, e aí o AutoCAD ele vai estar automaticamente criando um backup a cada 10 minutos. Esses backups a gente vê, ele exibe para a gente, né, depois que a gente liga de novo o computador e abre de novo o AutoCAD. Então aqui a ideia é que você perca, né, em um caso excepcional, que você perca no máximo 10 minutos de trabalho, ao invés de perder muito mais. Então ajuda bastante, ele realmente recupera os arquivos, mas não tira a necessidade de salvar os arquivos. Então salvar é constante, tá? Eu aconselho fazer isso, porque pode dar algum erro muito grande e aí ele não criar os backups ou deletar todos os backups. E aí se você fica 2, 3 horas sem salvar, você vai perder o trabalho de 2 ou 3 horas. Então não é legal. Tem que acostumar a salvar aqui. Então tá ótimo. Essas são as opções que eu queria mostrar. E aí aqui, tá? Algumas pessoas deixam um tempo menor de backup, mas eu não vejo necessidade. Mas também é uma questão que cada um pode configurar aí na medida que acha mais interessante. Eu vou dar um OK. E agora sim, então a gente vai começar a desenhar. E aí para isso eu vou abrir um arquivo, né, do zero. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma linha. Então vai ser o comando mais simples de todos aqui. Como que a gente vai fazer o comando linha? Então eu vou clicar em L, Enter, tá? Essa é uma opção, eu também poderia ter clicado direto aqui. Mas a gente sempre vai acostumar a usar os atalhos, porque eles vão facilitar e agilizar bastante o processo de desenho. Então aqui, deixa eu ligar o orto, que no meu aqui está desligado. E aí eu vou fazer uma linha. Aqui, então eu clico uma vez, não precisa segurar, é só clicar uma vez, indicar qual que é a direção que essa linha vai ser criada. Então aqui eu estou puxando a linha para a direita e eu vou colocar, o comprimento de linha vai ser igual a 1 metro. Então eu vou colocar 1 e vou dar um Enter. E aí eu vou cancelar, eu vou sair desse comando linha clicando em ESC. Pronto. Pode perceber que aparentemente não apareceu nada aí, a gente não está vendo essa nossa linha, mas na verdade é que a minha área de trabalho está muito afastada. Quando eu faço uma linha aqui, pode ver que ali o valor está dando 3.555. Então como se eu estivesse enxergando 3.000 metros, né? E querendo ver uma linha de 1 metro, então vendo de muito longe, por isso que a gente não está vendo direito. Mas ela está aqui, é esse pontinho. Para eu aproximar dessa linha, para eu me encontrar, né, não ficar perdido na nossa área de trabalho, eu posso clicar aqui no Zoom Extents. Ou clicando 2 vezes na bolinha do mouse, eu também vou para o Zoom Extents. E aí ele enquadra e me mostra essa linha. Perfeito, então a gente já está com a linha aqui. Aí o que acontece? A linha, eu quero mostrar algumas coisas em relação a ela. Eu posso clicar e toda a linha vai ter 3 pontos. Eu tenho aqui os pontos da extremidade e eu tenho um ponto no meio. Esses pontos da extremidade eu posso clicar. Na verdade, primeira coisa, se eu deixar simplesmente o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar o comprimento dessa linha. Se eu clicar aqui, aí eu posso arrastar tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui nota que aparecem 2 retângulos ali. Então aqui ele está me mostrando quanto essa linha vai aumentar, no caso que eu estou arrastando para a direita. Então pode ver que ela está com 0,2647,
bem aqui, né, nesse quadradinho azul, agora eu mudei. E ali o quadrado cinza em cima está me mostrando qual vai ser o tamanho total da linha, né, já adicionando essa medida aqui. Então, tinha 1 metro mais 0,2882 vai dar 1,2882. Tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z e mostrar mais uma coisa. Eu poderia aumentar aqui, ó, um valor específico. Então, eu posso colocar 0,25 e dar um Enter. Agora, essa minha linha ficou exatamente com 1,25 m. A gente pode também fazer o seguinte, ó, vamos supor que aqui eu diminuí uma medida totalmente aleatória e aí aqui ficou com 0,4954. Totalmente aleatório esse número. E agora eu quero deixar exatamente com 70 centímetros. Então, para não ter que fazer a conta, né, 70 centímetros menos esse valor para ver o quanto que eu vou aumentar ali, então eu posso arrastar para cá, estou indicando que ela vai aumentar, e ao invés de fazer toda essa conta, a gente faz o seguinte, eu clico na opção Tab, tá? Que são ali no nosso, geralmente fica na parte esquerda do teclado, um pouco para baixo do ESC, e aí são duas setinhas, né? Uma apontando para a direita e a outra para a esquerda. Então eu clico em Tab e ele altera. Então agora eu estou mexendo não no comprimento quanto que eu aumento ou quanto eu diminuo, mas sim no comprimento total dessa linha. Então eu posso colocar 0,7, por exemplo, e dou um Enter. E aí essa linha tá já com 0,7. Então fica bem mais fácil fazer dessa forma aqui. Beleza, agora pode fazer isso, cria essa linha, tenta aumentar ela, tenta diminuir ela um pouquinho, e aí já eu vou mostrar aqui uma outra opção ali das linhas. Pode pausar o vídeo, faz e depois volta aqui. Beleza, então agora que está feito, eu quero mostrar esse outro ponto, que é o ponto mediano da linha. O que é isso aqui? A gente vai clicar aqui no meio e eu posso mover a minha linha com base nesse ponto mediano. Então, é basicamente isso, é para isso que esse ponto vai servir. Tá? A gente consegue mover a linha com base nele. E eu posso mover também com uma distância conhecida. Então, por exemplo, eu vou mover 0,5 para cima. Então, eu clico ali, indico que vai para cima e eu coloco 0,5 e dou um Enter. Pronto, essa linha se moveu 50 centímetros para cima. Então, é bem fácil de trabalhar dessa forma também. Agora, o próximo comando vai ser o comando polilinha. Então, esse aqui, e eu vou digitar PL, que é o atalho, e confirmar com Enter. Aí eu quero falar sobre uma questão também. Quando você está digitando Enter aí no seu teclado, muito possivelmente você está usando o Enter aqui, né, o Enter grandão do nosso teclado, que é o Enter que a gente conhece. Ou também, algumas pessoas usam o Enter do teclado numérico, que fica no canto direito ali. Esses dois Enter vão funcionar aqui no CAD, só que existe um outro Enter que é um pouco mais prático, que a gente usa mais no dia a dia, que é o Enter, seria a barra de espaço. Então aqui a barra de espaço é também a tecla Enter. Posso clicar PL, Enter. A tecla de espaço ela é mais prática de utilizar como Enter no CAD, porque conforme você vai aprendendo a usar os comandos, você vai perceber que a sua mão sempre vai ficar ali em cima do teclado, em cima da barra de espaço. Então fica mais rápido você utilizar ela, ao invés de ficar clicando ali no Enter. Então eu dei uma polilinha, e agora a gente vai fazer uma polilinha assim, ó. Então eu vou clicar aqui, sem número específico, tá? Então eu só estou direcionando a linha. Depois aqui. E aí, para concluir uma polilinha, a gente pode tanto clicar em Enter, que daí eu vou concluir, ó. Então, Enter, concluir. Ou eu também posso clicar, deixa eu fazer polilinha aqui, em ESC. E aí eu saí também do comando polilinha. Na prática, é a mesma coisa, tá? Mas o Enter seria para concluir a polilinha
e o ESC é para a gente cancelar o comando. Aqui não faz diferença, mas em alguns outros comandos isso vai fazer diferença. Mais para frente daí eu vou falar sobre isso. Então beleza, o que acontece então com a polilinha? Quando a gente clica, você vai perceber que todas essas linhas aqui elas estão unidas, tá? Elas funcionam como se fosse só um objeto. Se eu colocar meu mouse em uma dessas extremidades, ele vai me mostrar o comprimento para essas duas linhas. Então, uma linha na horizontal com 1,2 m e a outra linha na vertical com 61 centímetros. Então, elas funcionam como se fosse só um objeto. Eu posso clicar aqui, ó, se eu arrastar, eu posso aumentar aquela linha, mas por consequência eu levo essa junto também, porque elas estão todas conectadas. O ponto do meio em uma polilinha também vai permitir que eu mova a linha. Só que como está tudo conectado, acontece isso aqui, ó. Então eu movo e essa linha aqui, que é a linha da vertical, digamos assim, ela vai sofrer uma modificação conforme a movimentação que eu faço. Então isso aqui seria a polilinha. Agora o que eu quero que você faça? A gente vai pegar aqui, ó, uma linha e eu vou fazer um quadrado de 1 por 1 por 1 e por 1. Então isso daqui foi feito um quadrado com as linhas. E aí pode ver que cada linha é um elemento separado. E do lado eu vou fazer um outro quadrado com a polilinha. E aí eu vou fazer então aqui, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro. E aqui na última, ao invés de fazer simplesmente 1 metro para cima, ou também vir com o meu mouse e clicar aqui, ó, na extremidade da linha, eu quero mostrar uma outra opção. Pode reparar que no caso da polilinha, o início da polilinha ele é sempre representado por um maisinho. Tá vendo que é um maisinho branco ali? Isso então mostra o início da polilinha. E aí aqui embaixo na nossa linha de comando, pode ver também que a gente tem algumas opções. No caso aqui a opção que eu quero usar é essa opção Close, de fechar a polilinha. Então eu posso clicar aqui, ou repara também no seguinte, toda a primeira letra ela é maiúscula e ela está em azul. Então aqui ó, o A está em azul, o C está em azul, o H e assim por diante. Isso quer dizer o seguinte, dentro do comando polilinha, se eu clicar C Enter, vai ser o atalho para eu fechar a polilinha. Tá? Eu vou selecionar essa opção aqui. Então eu tenho atalhos dentro dos comandos, ó, C Enter, e eu acabei de fechar a minha polilinha. Então, essa é a diferença. O C Enter fora da polilinha vai ser para a gente fazer o círculo. Então, percebam que dentro dos comandos a gente vai ter outros atalhos, tá? Que funcionam só dentro de determinado comando. Então, beleza, aqui eu fechei a polilinha e aí o que acontece? Olha, se eu clico aqui na polilinha, repara que ela é um objeto só, enquanto que na linha a gente tem vários objetos separados. Então, essa é a principal diferença entre uma polilinha e uma linha. Agora eu quero fazer o seguinte, como que eu posso fazer, né? Eu quero mostrar como a gente pode juntar essas linhas para fazer com que ela se torne uma polilinha. Então, para fazer isso, para eu juntar as linhas, eu vou selecionar todas as linhas que eu quero juntar e elas precisam estar conectadas, elas precisam estar se encostando. E aí eu vou utilizar o comando que chama Join, que é o juntar, tá? Esse comando ele se esconde aqui ó, no painel de modificação e nessa opção aqui, Join. Mas o atalho para ele é o J-Enter. Então J-Enter, pronto. Agora essa minha linha virou uma polilinha. E o contrário disso, e se essa daqui eu quero explodir, eu quero deixar ela toda separada. Em vez de polilinha, vai se tornar linha. Então aqui eu posso selecionar esse objeto e eu posso clicar simplesmente nessa opção, ó, que é a opção explodir. Ou eu utilizo o atalho X-Enter. E aí pronto, ó. Então tá tudo explodido. Então é muito fácil, né? Para a gente juntar é o J e para a gente explodir é o X. Daí a gente separa. E aqui repara no seguinte, ó, eu vou mover essa linha aqui, como era só uma linha, então nada aconteceu com aquelas 3 linhas embaixo.
Agora, nesse caso aqui, como é uma polilinha, se eu mover essa aqui, aquelas duas linhas que estão na vertical, elas vão esticar para acompanhar. Então, isso aqui, essa é a principal diferença, né, da linha e polilinha. Aí pode fazer esses dois quadrados, faça também o juntar, o explodir, faça essa modificação para você entender, né, que essas linhas elas não estão grudadas e na polilinha elas estão grudadas. E daí a gente continua. Tá ótimo, então vamos lá. Agora o próximo passo vai ser a outra ferramenta de desenho, que é a ferramenta Círculo aqui. Então, para a gente acessar a ferramenta Círculo, eu posso clicar ali ou eu posso clicar em C Enter. Pronto. C Enter. Então, primeira coisa, a minha barra de comando ali vai estar falando, ó, especifique o ponto central do círculo. Então, eu clico aqui e aí, por padrão, a referência do círculo vai ser o raio. Então, aqui eu estou colocando 0.5, 0.60 e assim por diante. Então, eu posso colocar ponto 5, Enter. Agora eu tenho um círculo com um raio de 50 centímetros e um diâmetro de 1 metro. Então, é exatamente isso aqui que vai acontecer com o círculo. O círculo também a gente tem os 4 quadrantes, a partir dos quais a gente consegue aumentar e diminuir esse nosso círculo. E o ponto do meio, ele serve simplesmente para mover o objeto. O círculo, aqui ó, se eu clicar aqui nessa opção, na setinha que tem embaixo do círculo, você vai reparar que existem várias opções de círculo. No final é tudo um círculo. O que muda aqui são as referências para fazer esse círculo. Então eu posso fazer um círculo colocando uma medida do diâmetro, eu posso fazer um círculo colocando 2 pontos, 3 pontos e assim por diante. Ó. Tangente, tangente, especificar um raio e 3 tangentes. Então tudo vai depender da necessidade que você tiver na hora de fazer o círculo. Por exemplo, 2 pontos. Então eu posso clicar aqui e clico aqui. Pronto, eu fiz esse círculo com base naqueles 2 pontos que eu selecionei. Então é exatamente isso que a gente faz. Tudo vai acabar sendo, o resultado é o mesmo, mas as referências para criar que são diferentes. E aqui em círculo, então C Enter, pode ver que aqui na barra de comando a gente tem algumas opções. Então ele mostra a opção do círculo de 3 pontos, círculo de 2 pontos e essa daqui que é tangente, tangente e raio. Tá? Então eu também poderia acessar essas 3 opções por aqui, ao invés de vir aqui e clicar, né, nessas duas. São essas 3 opções ali que aparecem na nossa linha de comando. Beleza. Aí agora a gente tem essa opção aqui que é o arco. Para mostrar melhor o arco, eu vou desligar o orto. Vai ficar um pouco mais fácil de mostrar. Então o atalho para o arco é a letra A. Então A, Enter. E aí esse aqui por padrão é o arco de 3 pontos. Então eu clico aqui no começo, no meio em cima do arco e no fim do arco. Pronto, eu acabei de criar um arco. E de novo, ó, aqui eu tenho várias opções, todas elas vão resultar em um arco, mas o que vai ser diferente é simplesmente as referências que eu estou dando, né, para a criação desse arco. Então a gente vai ver durante o curso utilizar algumas outras opções, mas aqui mas é isso, tá? Tudo vai resultar em um arco, tudo é padrão aqui. Então, beleza. Aí para a próxima ferramenta aqui, a gente tem a ferramenta retângulo. Então aqui eu posso clicar nessa opção do retângulo ou a gente usa o atalho REC. Então eu cliquei em REC e aí o que vai acontecer? Eu vou simplesmente clicar em um ponto e vou abrir, ó, na diagonal, e aí eu já estou criando esse meu retângulo. Clico de novo, fechei aqui o retângulo. Mas, vamos supor, vou fazer REC mais uma vez, e aí eu quero colocar um valor para a largura do meu retângulo e para a altura dele também.
Então, eu tenho duas medidas que eu tenho que indicar. A primeira medida ali ele vai sair na medida horizontal, que é a medida de x. Então, eu vou colocar 3. E para passar para a medida da altura, eu vou clicar de novo em Tab. Aí, ó, ele já colocou um cadeado ali no 3. Então, ele travou esse comprimento. E ali eu coloco 1 agora. E dou um Enter. Pronto. Fiz um retângulo de 3 por 1. Tá feito aqui. Esse retângulo ele é automaticamente também criado como uma polilinha. E é isso. É bem fácil. Tá? Isso aqui é bem sem segredo. Pode fazer um retângulo também. Faça, teste. Teste essa questão de fazer as duas medidas. E aí depois volta aqui para a gente continuar. Agora é o seguinte. Embaixo do retângulo eu tenho a opção de polígono. Então, como que vai funcionar o polígono? Polígono é o seguinte, eu posso acessar ele tanto por aqui, clicando nessa opção, quanto clicando em POL, que é o atalho para o polígono. A primeira coisa que o CAD vai perguntar é quantos lados vai ter o nosso polígono. Eu vou dizer aqui que tem 3 lados, vai ser um triângulo. Eu vou dar um Enter. E a primeira coisa, eu vou especificar o centro do polígono. Então, eu vou clicar aqui em qualquer lugar. Cliquei. Quando eu clico, ele vai pedir para a gente definir se esse polígono vai ser um polígono inscrito ou circunscrito. Eu vou mostrar a diferença de um para o outro para vocês, mas por enquanto eu vou clicar aqui nessa primeira opção, então inscrito, e eu vou colocar, deixa eu ligar o Word de novo, eu vou colocar que vai ficar 1 metro e vou dar Enter. Pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Polígono, 3 lados. Cliquei aqui no centro, mas agora eu vou colocar circunscrito. Então, eu vou colocar a mesma medida, 1 metro, e vou dar um Enter. Então, percebam, a mesma medida e polígonos totalmente diferentes um do outro, tá? Tamanhos totalmente diferentes. Então, o que é o inscrito e o que é o circunscrito? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou fazer um círculo aqui de 1 metro de raio e aqui também um círculo de 1 metro de raio. Então, nota que esse meu triângulo inscrito, ele está dentro de um raio, de um círculo com raio igual a 1. E aqui, eu tenho, na verdade, o círculo com raio igual a 1 dentro do meu polígono. Para simplificar, eu gosto de explicar da seguinte forma. No inscrito, eu estou medindo do centro até uma das pontas do meu polígono. Tá? Então, é do centro até uma das pontas. Enquanto que no circunscrito eu estou medindo do centro até uma das faces. É isso, tá? Gravem assim que eu acredito que seja mais fácil de memorizar. Mas essa é a diferença, os dois são polígonos. De novo, o que muda é apenas a referência para a criação desse polígono. Então, agora que você já fez o polígono, vamos partir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta de elipse. Então, a ferramenta de elipse, ela se encontra aqui. Eu posso simplesmente, vamos por enquanto clicar aqui, seria nessa opção, que é elipse. Eu vou clicar aqui, ó, EL, e vou dar um Enter, que é o atalho para elipse. E aí, o que vai acontecer? Eu vou clicar no centro, eu vou clicar aqui em um ponto, clicar no outro ponto. Eu já fiz a largura da minha elipse e depois eu vou fazer qual que vai ser, digamos assim, a altura da elipse. Então pronto, eu acabei de criar uma elipse. Uma coisa importante, deixa eu fazer uma linha de 1 metro aqui. Na elipse a gente usa duas referências. Então EL, Enter. O que são essas duas referências? A primeira referência, ó, eu vou clicar aqui e aqui. Isso aqui é como se fosse o diâmetro, entendam assim, ó, um diâmetro da elipse, tá? A largura total dela. Sendo que a segunda medida é como se fosse uma medida de raio, tá? Então tem que pensar nessa diferença, ó. Ali tinha 1 metro de largura, aqui se eu colocar 1 metro, é 1 metro de raio, tá? Então ficou com 2 metros nesse sentido, enquanto ficou com 1 metro aqui nesse. Então existe essa diferença. A primeira dimensão é como se fosse a largura total, e a segunda dimensão é o raio da altura dessa nossa elipse.
Eu tenho também a outra opção, que é um arco elíptico. Então eu posso clicar aqui, e aí o que acontece? Deixa eu de novo desligar o Word para ficar mais fácil de mostrar. Então eu vou fazer elipse normalmente, ó. Primeira coisa aqui é a largura total, depois é a altura, só que daí não terminou o comando, eu ainda continuo aqui no comando. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir onde começa esse meu arco, por exemplo, eu vou clicar aqui, e aí eu vou girando, e eu vou indicar onde vai terminar esse meu arco elíptico. Então, por exemplo, vai terminar aqui. Pronto. Então isso aqui é uma elipse, só que na verdade é um arco. Tá? Então é um arco elíptico. É isso. Simplesmente isso aqui. Pode fazer também, pode repetir, aí depois a gente já vai passar para outras ferramentas ali. Beleza. Então assim, agora o que acontece? A gente tem aqui uma ferramenta que chama ferramenta Ashura. Eu vou pular essa ferramenta de propósito, porque a Ashura é um comando bem complexo, com várias particularidades. Então a gente vai aprender a usar ele, só que mais para frente durante o curso. E aí aqui eu tenho também o painel de desenho. Então, tenho outras opções aqui do painel de desenho. E eu quero mostrar duas opções agora. Eu tenho aqui essas duas opções que são o Spline. Eu tenho o Spline Fit e o Spline CV. O que é uma e o que é outra? Então eu vou clicar aqui no Spline Fit. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha. Isso aqui a gente usa para fazer linhas mais orgânicas, linhas curvas. Aqui eu preciso concluir o comando. Então, para terminar esse comando, eu preciso dar Enter. Se você der ESC, ele vai cancelar tudo que foi feito. Tá? Então, nesse caso, tem a diferença. Então, eu vou dar um Enter. Pronto. Acabei de fazer uma linha toda orgânica aqui. Eu vou pegar agora o Spline CV. Eu posso clicar aqui, ou eu também posso acessar essas opções pelos atalhos. Então, o atalho é SPL, eu vou dar um Enter. E aí é o seguinte, aqui eu tenho duas opções. Ó. Eu tenho aqui, pode perceber que a minha barra de comando está dizendo que o método é o fit que está selecionado. Se eu quiser mudar para o CV, eu tenho que vir aqui, ó, em método, e aí eu clico em CV. Pronto. Então, eu já estou naquela outra opção que eu tinha mostrado ali. Então, eu vou fazer aqui. Vou dar um Enter. Então, as duas são linhas orgânicas, só que essa daqui, que é o Fit, os pontos de modificação, os pontos que eu usei para criar essa linha, eles estão em cima da minha linha. Enquanto que aqui nesse caso, que é o CV, eles estão como se fosse uma continuação dessa linha. Ó. Então, eles estão fora da linha, os meus pontos de modificação. De novo aqui, as duas são linhas orgânicas, mas a referência que a gente usa para criar elas é diferente. Então, é isso que muda nesses dois casos. Isso aqui é bastante utilizado quando a gente vai, por exemplo, fazer algum trabalho de paisagismo, que a gente vai desenhar uma floreira, ou até urbanismo, que precisa desenhar, às vezes, as ruas que sejam curvas, o canteiro de alguma praça. E o pessoal de elétrica também usa essa opção para fazer a marcação dos eletrodutos na planta de elétrica. Então, também é uma opção, pode ser usado para isso também. Beleza. Sabendo, então, agora que a gente já aprendeu esses comandos de desenho, eu quero mostrar como é que a gente seleciona os objetos aqui no CAD. Então, assim, a gente pode selecionar os objetos clicando em cima deles. Então, eu clico, seleciono, e aí conforme eu vou clicando, ele vai sempre adicionando a seleção. Então, eu vou adicionando os objetos para a seleção que já existe. Deixa eu dar um ESC para eu desselecionar tudo. E aí, eu quero mostrar o exemplo assim. Ó. Imagina que eu tivesse que selecionar tudo isso aqui. Todos esses desenhos que estão na minha tela. Se eu for clicando um por um, vai demorar bastante. Mas eu posso também utilizar as áreas de seleção. Para usar as áreas de seleção, eu posso clicar e não precisa segurar, tá? Clica uma vez, arrasta o mouse, clica de novo. Pronto.
Eu selecionei tudo que estava ali naquela área que passou o meu retângulo verde. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que é bastante importante. Deixa eu pegar aqui linha, fazer algumas linhas assim. É o seguinte, ó, então isso aqui são linhas todas separadas. Eu tenho aqui, em área de seleção, eu tenho a seleção da direita para a esquerda, que é essa seleção verde, e eu tenho a seleção azul, que é da esquerda para a direita. Qual é a diferença dessas duas? É o seguinte, ó, essa daqui, a verde, eu vou clicar aqui só, pode ver que eu estou clicando em toda a minha linha que está na horizontal e eu estou clicando num pedacinho dessa linha que está na vertical. A hora que eu clico, ele selecionou aquelas duas linhas. Enquanto que a azul, se eu clicar aqui, a única coisa que vai selecionar vai ser aquela linha ali na horizontal. Por quê? Porque essa é a única linha que está inteira dentro da minha seleção. Então, ó, eu vou clicar e aí ele só selecionou aquela linha azul. Então, no caso do azul, ele só vai selecionar os objetos que estiverem inteiro dentro da minha seleção. Então não adianta, se eu pegar metade da linha aqui, ó, ele não vai selecionar. Eu preciso ficar com a linha inteira dentro dessa seleção, aí dá certo. Enquanto que o verde vai selecionar qualquer coisa que ele encostar. Então ele encostou em um pedacinho do objeto, ele já vai selecionar o objeto inteiro. Tá? Não tem segredo aqui, é bem fácil de utilizar isso. Só um ponto que às vezes você pode ter um pouco de dificuldade é se for clicar e segurar. Às vezes, ó, a gente pode clicar e segurar e aí a área de seleção vira como se fosse essa ameba. Isso aqui é bom quando a gente quer pegar alguma coisa assim, ó, específica ali, né? Mas eu tenho muita coisa no meu desenho e daí eu quero desviar de um pedaço do desenho. Mas isso também funciona com a seleção azul, tá? Mas não é algo muito prático. Então, assim, no dia a dia, eu acredito que seja mais fácil, simplesmente clica, não segura, clica de novo. Tá? Então, clica para abrir a área de seleção, clica de novo para fechar, clica para abrir, clica para fechar. Então, assim fica mais fácil. Tá ótimo. Agora vamos para o painel de modificação. Aqui no painel de modificação, eu quero que você preste bastante atenção em como eu vou fazer aqui a primeira modificação, que vai ser o mover, e aí depois você repete pelo seguinte. As ferramentas de modificação, elas funcionam de uma forma bem parecida. Então, se você entender uma ferramenta de modificação, muito possivelmente você vai entender todas as outras. Tá? Então, por isso que precisa prestar bastante atenção aqui. Então, vamos lá. Primeira ferramenta de modificação é a ferramenta mover. Eu vou clicar em M, que é o atalho, e vou dar Enter. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é selecionar os objetos que eu vou modificar. Então, por exemplo, eu vou pegar esse triângulo aqui. Pronto. Então, depois que eu peguei o objeto ou os objetos que eu vou mover, então eu vou confirmar a seleção com Enter. Confirmei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou clicar em um ponto base a partir do qual eu vou mover o objeto. Por exemplo, eu vou clicar aqui. Então, a partir desse ponto que eu vou arrastar o meu objeto. Então, eu posso arrastar ele aqui na horizontal, eu posso levar ele para bem longe e assim por diante. Aqui, nota que eu estou com o F8 desligado. Se eu ligar isso aqui, ó, então agora eu só posso mover na horizontal ou na vertical. Tá? Eu fico restringido a esses dois eixos. Então, eu posso indicar que ele vai vir aqui na horizontal e eu posso colocar um valor, por exemplo, 15. 15, Enter. Pronto, eu acabei de mover ele 15 metros ali para o lado. Então, o mover é assim. Por exemplo, aqui de novo, ó, eu vou M, Enter, seleciono o objeto, confirmo com Enter. E aí eu vou selecionar um ponto base, e agora com esse ponto base eu levo esse meu triângulo para algum lugar. Por exemplo, aqui, eu vou colocar ele direto aqui. Mesmo com o F8 ligado, quando eu clico em algum ponto magnético, ele vai direto para o ponto magnético, tá? Então ele vai ignorar ele não vai prender nesse eixo vertical aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, pronto, ele moveu aqui para baixo. Então, beleza, é assim que a gente pode mover os objetos.
O ponto base nem sempre precisa ser em cima do objeto. Eu posso utilizar qualquer lugar do meu desenho. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e eu movo o objeto com base naquele ponto ali. Ó. Agora eu desliguei o F8. Tá? Então, ficou um ponto distante. Mas não tem problema. Eu posso mover utilizando qualquer lugar do meu desenho como um ponto base. Tá ótimo. Então é isso. Pode fazer isso, pode repetir. Se ficar dúvida no processo, né, que é M-Enter, que é selecionar o comando, depois seleciona o objeto, confirma com Enter. Depois clica com o mouse para selecionar o ponto base e aí sim você vai mover o objeto. Então faça isso e aí depois a gente continua com o próximo comando. Agora vamos lá, comando copiar. Então o comando copiar é esse aqui. E para copiar, eu posso tanto clicar ali ou clicar com o atalho CO. Eu vou clicar em CO, Enter. E aí de novo, ó, primeira coisa, eu vou selecionar o objeto. Vai ser esse aqui. Vou confirmar a seleção. Então dei um Enter. Agora eu vou selecionar um ponto base. Por exemplo, aqui nesse canto, na ponta. E aí eu vou simplesmente colando. Então eu clico aqui. Eu faço uma cópia, outra. Poderia colocar um valor específico ou ir clicando aqui infinitamente até eu clicar em Enter para concluir o comando ou ESC para cancelar o comando. Tá? Então aqui a gente vai fazendo isso e eu posso fazer quantas cópias eu quiser. É isso, é muito prático e você viu que funciona exatamente igual ao comando mover. Então pode fazer isso também. E a gente vai para o próximo comando. O próximo comando vai ser a ferramenta Rotate, tá? Rotação. Então, para fazer esse comando, eu quero que você faça o seguinte. Com o comando polilinha, você vai fazer assim, ó, um objeto que pareça um L. Tá? Não precisa ser perfeito, não tem um tamanho específico, é só para ficar mais ou menos parecendo um L. E aí ele tem que ser polilinha. Então ele todo vai ser um objeto só. Feito isso, a gente vai pegar o comando rotacionar. Então, eu posso clicar aqui em Rotate ou RO, Enter. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, selecionar o objeto, confirmar a seleção com Enter, e aí eu vou selecionar o ponto base. No caso do rotacionar, o ponto base é o ponto a partir do qual o meu objeto vai rodar. Então, é o eixo da minha rotação. Vou desligar o F8 para ficar fácil de enxergar. Ó, então aquele ponto ali que eu selecionei é o ponto que vai ficar fixo e é a partir desse ponto que eu vou rodar o meu objeto. Tá? Então eu consigo rotacionar dessa forma aqui. Pronto, é assim, é muito simples de rotacionar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e eu vou rotacionar de novo e falar o seguinte. Ó. Então aqui, vamos supor que eu quero rotacionar com 30 graus, tá? Então daqui 30 graus. Eu posso simplesmente colocar o valor então ali de 30 graus, ó, porque ele diz especifique o ângulo de rotação ou com o mouse ou coloque um valor ali. Ele está em 0. Eu posso colocar aqui 30 e dar um Enter. Pronto, ele acabou de rotacionar 30 graus. Aqui quando a gente está trabalhando com rotação dentro do AutoCAD, só tem que lembrar que ele funciona igual um transferidor. Então o 0 está aqui, e aí ele vai contando no sentido anti-horário, tá? Então aqui, ó, 30 graus foi 30 graus para cá, né? No sentido anti-horário. E assim por diante. Então a gente vai rotacionando sempre nesse sentido aqui anti-horário, que é a contagem dos ângulos. Se eu quisesse rodar ao contrário, no sentido horário, poderia também. Aí bastaria eu colocar menos 30. Tá? Então ele vai rodar no sentido horário. Então é assim que a gente faz para trabalhar com os ângulos ali. Bem fácil também. Então aqui com esse L feito, ele já está meio inclinado, vamos fazer o seguinte. Eu quero passar para o próximo comando. Para esse próximo comando é melhor a gente ligar o F8. Então eu vou ligar aqui o Ortho. E aí eu vou usar esse comando que chama Mirror, que é o comando espelhar. Então eu vou clicar aqui MI, Enter, vou selecionar o objeto, vou confirmar a seleção, vou clicar no
aqui em um ponto. E a partir desse ponto, ó, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, ele vai criar um eixo de espelhamento. Então é como se aqui nesse ponto existisse um espelho. E aí ele está espelhando o meu objeto para o outro lado. Então eu clico aqui e aí ele vai me fazer uma pergunta. Se eu quero deletar o objeto original ou não, né? Então sim ou não. Eu vou dizer que não aqui. Então eu vou clicar em No. E aí pronto, ele vai manter os dois objetos. Um é o espelhamento do outro. Eu poderia dar de novo aqui ao Mirror. Seleciono esses dois e eu vou espelhar aqui para baixo. Então espelho aqui, vou clicar com o mouse. E aqui eu vou dizer que sim, ele vai deletar os objetos originais. E aí pronto, então ele fez o espelhamento e deletou o original ali de cima. É assim que a gente usa esse comando de espelhar. Bem simples também. Pode fazer, daí a gente continua. Para o próximo comando a gente vai usar, eu quero que você faça o seguinte. Uma linha na horizontal e uma linha na vertical, duas linhas que não se encontram. Elas não podem estar se encontrando. Aqui nesse caso, eu quero fazer uma concordância entre as duas. Eu quero fazer com que as duas se encostem uma na outra. Para a gente fazer isso, eu posso utilizar essa ferramenta aqui, ó, que chama ferramenta Fillet. Então eu vou clicar, posso tanto clicar ali, quanto usar o atalho F, Enter. E aí, para fazer o Fillet, eu vou clicar em uma linha e depois clicar na segunda linha. Pronto, ele automaticamente já fez a concordância entre as duas. Para a gente conseguir fazer uma concordância, essas linhas, ó, elas não precisam estar perpendiculares, elas precisam estar com um ângulo entre as duas. Então assim, ó, essas duas aqui, por exemplo, ele vai prolongar as linhas até o ponto onde essas duas linhas se encontram. O que eu não posso ter são duas linhas paralelas. Nesse caso aqui, se essas linhas continuassem até o infinito, elas nunca iam se encontrar, porque elas estão paralelas. Então o Fillet, nesse caso, faz isso aqui, ó. Ele faz um meio círculo, porque é a única forma de fazer a concordância entre as duas linhas que são paralelas. Tá? Então esse é o único caso que é diferente. Então o Fillet é isso, ele é muito simples e ele é bastante utilizado na hora que a gente está desenhando as paredes, acertando certinho todos os cantos. Então vamos fazer mais uma vez isso aqui, que eu quero mostrar uma outra opção do Fillet. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, um F, Enter. Só que agora eu quero fazer uma concordância com um raio. Então uma concordância como se tivesse um círculo ali. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou vir nas opções dentro do Fillet e vou selecionar a opção raio. Então, eu vou clicar aqui e eu vou clicar um valor para esse raio. Então, eu vou pôr 0,5 e vou dar um Enter. Aí, pronto. Aqui eu vou clicar na linha de cima, com a linha de baixo. E eu acabei de fazer uma concordância com um raio de 50 centímetros, tá? Essa questão da concordância em raio é interessante que ela vai ficar gravada no programa. Então, a próxima vez que você for fazer um Fillet, mesmo que não clique ali no raio, ó, ele automaticamente vai jogar uma concordância em raio. Tem duas formas de resolver isso aqui. A primeira é segurando o Shift antes de clicar na segunda linha, daí ele vai deixar uma concordância em ângulo, que é o que eu quero fazer agora. Ou para resolver isso aqui de uma vez por todas, é assim, ó. A gente faz o Fillet, eu volto aqui na opção raio, e aí eu deixo o raio zerado. Então eu coloco 0, Enter. Pronto. Então agora, de agora em diante, ele vai voltar a ser concordância em ângulo. É assim que a gente faz. Tá? É bem fácil fazer dessa forma aí. Beleza. Agora, continuando aqui, eu tenho uma outra opção que chama chanfro, aqui embaixo. Então, o chanfro, de novo, ó, a gente vai fazer assim, duas linhas que não se encontram. E aí, eu posso tanto clicar aqui, quanto clicar no atalho CHA, de chanfro. O chanfro a gente pode fazer de diversas formas, tá? Eu posso fazer um chanfro por ângulo, mas o mais comum é por distância. Então aqui eu vou usar o exemplo da distância. Eu vou vir aqui e selecionar distância.
na minha barra de comando. Aí eu vou ter que colocar qual que é a distância para o primeiro chanfro. Eu vou colocar aqui ponto 3, vou dar um Enter, e depois eu vou colocar ali qual que é o chanfro do segundo ponto. Eu vou colocar ponto 5 e vou dar Enter. Pronto. Agora eu vou clicar na primeira linha, clicar na segunda linha. Opa, aqui. Então ele já fez o chanfro. Mas como assim? O meu primeiro chanfro era 30 centímetros e o segundo era 50. Onde é que estão essas medidas? Elas estão aqui, ó. Então, eu estou medindo, e aí pode notar que daqui até aqui, 30 centímetros, e daqui até aqui, 50 centímetros. Então, é como se fosse o cateto do triângulo ali, tá? Onde o chanfro é a nossa hipotenusa. Então, esse cateto, 50 centímetros, e o outro ali é 30. E é a partir daí que a gente utilizou aquelas medidas. Então é assim que a gente faz um chanfro. Super simples também. Beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Então eu vou pular também essa parte de matriz e eu vou passar para a parte do apagar. Então aqui, se eu quiser apagar um objeto, a gente pode usar essa ferramenta, que é a ferramenta da borracha. E para utilizar a ferramenta, o atalho é E-Enter. Aí eu seleciono o objeto e dou um Enter. É assim, simples, a gente consegue apagar os objetos. No dia a dia eu não gosto de usar a borracha, eu uso uma outra ferramenta. A gente pode selecionar o objeto também e simplesmente clicar em Delete. Pronto, a gente deletou o objeto. Exatamente a mesma coisa, vai fazer, né, o resultado é exatamente o mesmo, só que a gente clica menos. Tá? Pode parecer bobeira, mas é mais rápido a gente deletar com o Delete do que com a borracha. Ó, com a borracha eu tenho que clicar e Enter. Já cliquei 2 vezes no meu teclado. Agora eu vou clicar uma vez com o mouse e aí eu vou dar mais um Enter aqui no teclado. Então eu cliquei 4 vezes. No Delete eu só clico uma vez com o mouse e uma vez no Delete. Tá? Então são 2 cliques só. Então acaba sendo mais rápido. Por isso que eu prefiro utilizar o Delete direto aqui no teclado. Agora aqui, vamos lá. Eu tenho também ali embaixo essa opção que é a opção explodir, que eu mostrei para você no começo da aula. Então é para a gente desassociar essas linhas. Então, ó, eu posso selecionar o objeto, X-Enter, e aí aqui eu acabei de separar todas essas linhas. Tá? Então é isso. Agora, eu quero, para mostrar essa próxima ferramenta aqui, pode fazer um retângulo de 3 metros, então 3, tab 3. 3 metros por 3 metros. E aí vamos supor que eu quero fazer isso aqui, seria um cômodo, e eu quero fazer uma parede de 15 centímetros. Eu vou clicar aqui nesse comando, ó, que é o comando Offset. Então eu vou clicar em O-Enter. E aí aqui eu vou colocar a distância do offset. Então a primeira coisa a gente vai pôr a distância do offset. Vai ser ponto 15. E aí eu vou confirmar com Enter. Coloquei a minha distância, agora sim eu vou encostar na linha. Então eu vou clicar na linha e eu vou indicar qual que vai ser a direção do offset. Se ela vai ser para fora ou vai ser para dentro. Aqui vai ser para fora. Então eu clico com o mouse para fora. Pronto, eu acabei de fazer uma parede ali com 15 centímetros. Pode notar também que a hora que eu coloquei ponto 15, para toda vez que a gente está trabalhando com o número decimal aqui, eu coloco ponto. Tá? Então aqui no CAD é sempre ponto. A gente nunca vai usar vírgula, porque vírgula ele não vai reconhecer. Então sempre 1.2, 1.5 e assim por diante. Tudo vai ser ponto ao invés da vírgula, para separar as casas decimais. Então beleza. Aí aqui eu posso também fazer offset infinitamente, várias vezes, ó, para vários objetos diferentes. E a gente pode inclusive mudar a distância do offset. Vamos supor que eu estou fazendo 15, 15, ele está travado em 15. Mas eu clico uma vez, indico que vai para fora, e ao invés de clicar com o mouse, eu simplesmente coloco aqui 1, dou Enter. Pronto, ele deu um offset de 1 metro. Mas como o original é ponto 15, então ele continua ponto 15, ó, até eu mudar de novo. Então, ponto 5. Então ele vai sempre ficar repetindo o offset que foi colocado lá no começo do comando. Se eu der um ESC
aí eu entrar no offset de novo e aqui eu mudar o valor, por exemplo, colocar 1 metro, então o padrão desse offset agora vai ser 1 metro. Ó, sempre 1 metro. Eu posso aqui alterar para 0,15, mas quando eu continuo, ele ainda vai ser 1 metro. Tá? Então, para a gente trocar o padrão, eu tenho que sair do comando e entrar de novo. Tá ótimo. Então, esse aqui é o offset. Pode fazer, pode treinar, entenda certinho como é que utiliza o offset, e aí a gente vai para o próximo comando, que é um comando bastante útil aí. Então, o comando que a gente vai fazer agora, para fazer ele, para demonstrar, eu quero que você faça o seguinte: vai fazer uma linha na horizontal, vão ser várias linhas, mas ó, eu vou fazer assim. Então, fiz uma linha na horizontal, eu vou fazer outra linha. O que que acontece? Ó, faço uma linha, concluo ela, então eu vou dar um Enter, sair. E aí, para eu não ter que ficar toda hora L, Enter de novo, para fazer aqui, L, Enter, a gente pode fazer o seguinte: eu vou dar um L Enter, fiz uma linha aqui, eu vou concluir ela com Enter. Se eu, sem ter nada selecionado, clicar em Enter, ele vai direto para o último comando que estava ativo. Então aqui, ó, eu já estou na linha de novo, clico aqui na linha, Enter para concluir, Enter para começar ela de novo. Enter para concluir, Enter para começar. Então isso aqui funciona com qualquer comando. Toda vez que a gente clicar em Enter, ele vai resgatar o último comando que estava selecionado. Então pode fazer isso aqui, né? Então são linhas aleatórias, mas ó, duas linhas aqui se cruzando, uma linha aqui mais para frente que esteja na frente dessa, e daí mais duas linhas para cá. Então agora vamos lá. Eu vou primeiro começar aqui por essa ferramenta, que é a ferramenta Trim, que é a ferramenta aparar. Então a ferramenta Trim, a gente simplesmente vai clicar em TR, Enter, e aí eu vou clicar aqui nas linhas onde eu quero cortar, ó. Então eu vou aparar essa linha, essa e essa. Pronto. É isso. A gente consegue ir aparando pedaços das nossas linhas. Tá? Isso aqui ajuda bastante. Eu também tenho o Extend, que ele está aqui embaixo. Ó, tá embaixo do Trim. Então eu vou dar um EX, Enter, e aí essa daqui vai fazer com que a linha continue até o próximo ponto, tá? Até a próxima barreira, digamos assim. Então aqui também, ó. Aí ela vai até ali, depois até lá. Então é basicamente isso, uma vai estender e uma vai aparar. E aí é interessante, principalmente o seguinte, eu estou aqui no comando estender, tá? Se eu segurar o Shift, clicar na linha agora, ele vira o comando aparar. Então eu posso ir de um comando para o outro só clicando em Shift. Ó, aqui eu soltei o Shift, agora eu consigo continuar estendendo. Vou segurar o Shift de novo e eu estou aparando. Tá? Se eu entrar aqui no Trim, então ó, TR, Enter, eu estou dando Trim. Então eu posso dar Trim aqui nessas linhas. Mas se eu segurar o Shift, eu vou direto para o Extend. Tá? Então isso daqui é muito útil no dia a dia, porque fica fácil, rápido, a gente alternar entre um comando e outro. Então isso daqui é bastante utilizado. Pode tentar usar o Trim, pode tentar fazer. Ó, também eu posso fazer Trim em qualquer coisa aqui no nosso desenho, por exemplo, isso aqui. Eu posso ir dando Trim em qualquer lugar que eu quiser. Essa é uma ferramenta bem prática para a gente utilizar. Então, treine, tenta fazer, tenta dar Trim em algumas coisas para pegar o jeito mesmo dessa ferramenta. Bom, a primeira aula de CAD a gente vai encerrar por aqui. Era uma aula para a gente conhecer o programa, conhecer essas ferramentas, conhecer a forma de trabalhar. E aí, na próxima aula, a gente já vai começar a configurar as nossas camadas, preparar tudo para começar a fazer a nossa planta baixa. Então, eu espero que você tenha entendido. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. E a gente se vê na próxima aula.
Um detalhe aqui, vamos salvar, eu não salvei esse desenho, até agora a gente não salvou. Então, para a gente salvar, eu vou clicar aqui no botão do aplicativo, clico em Save As, e aí eu vou escolher onde eu vou salvar. Então eu vou colocar aqui, a gente pode dar um nome, repara que automaticamente ele vai salvar com o tipo do arquivo 2010, você poderia alterar aqui manualmente, se fosse o caso, mas aqui ele já está automático para 2010, eu vou deixar assim, e eu vou clicar em Save. Pronto, nosso arquivo está salvo, a hora que for abrir ele é só ir lá na pasta e abrir ele direto. É isso aí.